Olá, mulher! Eu quero iniciar com você mais uma meditação sobre as mulheres da Bíblia, né? Nós estamos aí numa série de meditações sobre mulheres da Bíblia. Nós já meditamos sobre a vida de Eva, que foi a primeira mulher que foi criada, e te convido a ver o primeiro e segundo vídeo sobre a vida de Eva, que nos ensinam muitas coisas como mulher. Logo abaixo é esse vídeo. Tem outros vídeos no canal, também Luciana Firmino, sobre a mulher de Provérbios 31, que eu creio que vai edificar muito a sua vida. Amém? Hoje nós vamos meditar sobre uma mulher que ela não tem nenhum nome mencionado na palavra de Deus. Mas essa mulher nos ensina muitas coisas. Antes de começar a nossa meditação sobre essa mulher tão especial, que nos ensina tantas coisas, eu queria dizer para você, mulher, que a Escritura, ela é toda inspirada por Deus. Nós estamos vendo mulheres que viveu há muito tempo atrás, em outra cultura, em outro tempo. Porém, a palavra de Deus e os princípios de Deus que essas mulheres carregam sobre as suas histórias, eles são para nos instruir, para nos redarguir, para nos ensinar, para nos corrigir em justiça, como diz lá em 2 Timóteo 3:16 e 17. Então, a palavra do Senhor, ela é atemporal e ela é proveitosa a nós para que todo homem, toda mulher seja perfeitamente instruído, seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu queria te lembrar isso. Então essas mulheres sim têm muito a nos ensinar. E outra coisa que eu quero lembrar a você, mulher, que nós, apesar de vivermos hoje na modernidade, pós-modernidade, num tempo contemporâneo, nós não somos desse mundo e as regras de fé e vivência para nós como mulheres, elas estão todas na palavra de Deus. O nosso código de ética moral, mulher, está na palavra de Deus, para você que deseja ser uma mulher de Deus. 1 Pedro 2:11 diz assim: Amadas, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, né? Que vos venha abster-vos das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. Então nós somos peregrinas, forasteiras. Nós estamos nesse mundo, mas nós pertencemos a outro mundo, a outra pátria, né? E logicamente o nosso modo de viver, mulher, vai chocar com o modo de viver da nossa geração agora. Amém? Isto também é uma escolha. Você que é mulher de Deus, eu creio que você tem o coração inclinado a viver os propósitos de Deus para a tua vida da maneira de Deus. E hoje nós vamos ver uma mulher que ela, como eu já disse para vocês, não tem um nome citado, mas ela nos ensina muitas coisas. A esposa de Noé, né? Sobre a esposa de Noé está registrado lá em Gênesis 6. Ela não tem o seu nome registrado na palavra, então eu vou chamá-la de Senhora Noé. Então, o contexto da vida da senhora Noé é um contexto de caos, minhas amadas. Nós vimos sobre a vida de Eva, que através de uma escolha errada, uma desobediência, um engano do inimigo na vida de Eva, o pecado passou para a raça humana. Chegando aqui na família de Noé, esse sistema mundano ali da época estava em caos. O crescimento da maldade no gênero humano por conta do pecado original tinha crescido assustadoramente. E Deus, né, diz na palavra do Senhor que Deus viu que a maldade se multiplicava na vida do homem
E o desígnio de todo o coração humano era constantemente mal. E nesse dado momento, o Senhor diz em sua palavra, em Gênesis 6:6, que ele se arrependeu de ter feito o homem. Olha que caos em que chegou a humanidade por causa do pecado original. Esse arrependimento de Deus é como forma de condenação ao pecado, ou seja, por conta do pecado, eu condeno o pecado a ponto de me arrepender de ter feito o homem, porque não foi para esse projeto que eu o criei, né? Então Deus decidiu, meus queridos, minhas queridas amigas, a desaparecer com a raça humana, com a sua criação original. Porém, no meio desse caos, né? E abrindo um parênteses, hoje nós vivemos o mesmo caos, e eu diria que até pior, que na época de Noé. A palavra de Deus em Mateus 24:37 diz isso, que hoje nós estamos vivendo um tempo, né, de violência como no tempo de Noé, um tempo de imoralidade, um tempo de incredulidade, um tempo de falta de temor do Senhor, um tempo de injustiças sociais, um tempo de tantas coisas ruins, tão quanto na época de Noé. Então nós precisamos ter cuidado, mulher, para que nossas atitudes também sejam iguais às atitudes da senhora Noé, porque o tempo dela era esse, o nosso também é esse. Jesus está prestes a voltar, assim como Deus estava prestes a exterminar com essa primeira criação original. Hoje nós também vivemos à beira, né, da volta do Senhor Jesus. E as nossas escolhas precisam ser bem fixadas na palavra de Deus, não é verdade? Então, em meio a esse caos, o Senhor achou uma família, o Senhor achou uma família íntegra, o Senhor achou um homem que era íntegro, Noé, justo, no meio daquela geração. Deus encontrou, no meio de tudo isso, uma família estruturada, não é verdade? E hoje eu creio também que Deus pode encontrar a nossa família nesse tempo, nesta geração, como uma família estruturada, um povo justo, um povo íntegro, um povo crédulo ao Senhor. Não é verdade, minha querida? E você faz parte disso, você faz parte dessa história. Deus estava preparando um novo começo, um novo tempo para a humanidade. E certamente isso incluía a vida da senhora Noé. De um certo ponto, até dependia da forma com que a senhora Noé ia reagir a todo o mandamento de Deus para a vida do esposo dela. E hoje também nós temos responsabilidade, mulher, de ser famílias diferentes na nossa geração, estruturadas, íntegras, que fazem escolhas que glorifiquem o nome do nosso Deus. Isso também depende de você, porque nós somos parte, nós somos uma só carne com o nosso esposo e somos parte da família de Deus, né? Eu vejo aqui Deus dando uma oportunidade para esta família, né? De terem comportamentos e escolhas diferentes das de Adão e de Eva que nós vimos. Na verdade, hoje na nossa geração, Deus também espera, Deus também conta com a minha posição e com a sua posição como mulheres de Deus. Deus é um Deus de oportunidade e Deus nesse tempo está nos dando oportunidade de sermos sim mulheres diferentes, mulheres que creem nos princípios do Senhor, mulheres que querem viver da maneira de Deus e não das suas próprias maneiras pervertidas, que corrompem o bom andamento das coisas de Deus e do propósito de Deus na nossa vida. Nós vemos um Deus de oportunidade na nossa vida hoje, mulher. A esposa de Noé, a senhora Noé, citada em 5 versículos da palavra de Deus, né?
Gênesis 6:18, Gênesis 7:7, Gênesis 7:13, Gênesis 8:16 e Gênesis 8:18. Confere na tua palavra. Eu quero ler o relato de Gênesis 6:18. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, disse o Senhor a Noé. Entrarás na arca, tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Nós estamos vendo aqui um mandamento de Deus. Entrarás na arca. Tu, Noé. Sim, mas tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Então nós vemos aqui um outro mandamento do Senhor. Assim como o Senhor deu um mandamento a Eva, veja nos vídeos sobre a vida e as escolhas de Eva, aqui o Senhor dá um novo mandamento a essa mulher. Eu vou contextualizar para a vida dela, sendo que tudo corresponde a toda a família, né? A Noé e toda a família, né? Então Deus deu um novo mandamento. Entrarás. Esse é o mandamento. Vocês precisam entrar para que eu consiga fazer um novo começo nesta geração, né? Em Gênesis 7:7, nós vemos relatado assim: por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com os teus filhos, sua mulher e as mulheres de teus filhos. Então nós vemos aqui uma família que decidiu obedecer a um mandamento do Senhor. O Senhor diz: entrarás. E nós vemos o relato que eles entraram e obedeceram. Minhas amadas, considerando a dificuldade da missão de Noé, né, de preparar uma arca num tempo que nunca se viu uma arca, não tinha, era algo que não existia. E num tempo, preparar uma arca para um dilúvio, num tempo que não chovia sobre a terra, que a água que tinha era um vapor que subia da terra, né? A estrutura ali climática era outra, então nunca havia chovido sobre a terra. Eu, considerando a dificuldade da missão do marido dessa mulher, eu considero algumas coisas sobre essa mulher que eu quero trazer para mim e para a sua vida hoje também, num tempo tão difícil de obedecer aos princípios do Senhor para nós como mulheres. Eu considero que essa mulher, ela foi confiante no Senhor, porque era muito difícil, era uma missão muito difícil. Era algo que não existia. Era como se o Senhor estivesse pedindo algo para esta família que eles iam ver pela primeira vez. Como você reagiria diante de uma missão muito difícil dada a Deus pelo teu esposo? Eu vejo aqui que essa mulher, ela foi confiante e obediente a Deus. Vejo também que esta mulher, ela foi sujeita ao seu marido. Ela foi obediente ao seu marido. Ela confiou na liderança que Deus tinha dado ao seu marido. Não é verdade? Ela confiou na missão que Deus deu para o marido dela. Ela foi apoiadora desse marido. Ela era uma mulher crédula e não incrédula. Eu imagino que sim, mulher, houve dúvidas, houve o medo. Eu imagino que ela, como nós, somos assaltadas por muitas dúvidas e muitas vezes até pelo medo e desconfiança. Mas ela não deixou que tudo isso dominasse a vida dela. E ela tomou a decisão certa. Vejo também que esta mulher foi uma mulher de influência para os filhos. Porque imagine você se essa mulher se rebela contra a missão que Deus tinha dado para o marido, que incluía a vida dela. Porque para essa geração continuar depois, precisava da senhora Noé também estar obediente. Não é verdade, minha querida? Então eu vejo uma mulher de influência na vida dos filhos, que eram filhos ali que nós podemos ver pelo contexto, né? Não tá implícito, mas está explícito. Não está explícito, mas está implícito ali nas passagens que esses filhos eram filhos que estavam ali sujeitos, obedecendo, ajudando até o pai na construção desta arca, não é verdade? Então nós vemos que ela foi uma mulher de influência na vida dos filhos e na vida de outras mulheres, suas noras. Que eu imagino que se ela voltasse para trás, que se ela não acreditasse em Deus e não fosse sujeita ao seu esposo, ela seria uma má influência para essas mulheres.
Mas não, ela foi uma boa influência. A palavra, eu tenho meditado muito, minhas queridas, nesses dias. No Salmo 151. Eu quero destacar aqui o verso 12, na parte B do versículo, que diz assim: sustenta-me, Senhor, com um espírito pronto a obedecer, com um espírito voluntário, dizem algumas traduções. E assim nós devemos orar, minha querida, para que nós possamos ser mulheres com um espírito pronto para obedecer ao Senhor, sermos sujeitas à missão do nosso marido, porque foi sim para isso que o Senhor nos chamou, para auxiliar, para ajudar, para sujeitar e para apoiar. Não vamos fugir das nossas obrigações, da função que o Senhor nos deu, não é verdade? Então vamos orar a Deus para que Deus nos dê esse espírito pronto, obediente, confiante, que sejamos mulheres crentes, crédulas, que creiamos na palavra, que creiamos nos princípios do Senhor. 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos. Não adianta você falar que é uma mulher que é de Deus, que ama a Deus, se você não está pronta para obedecer aos mandamentos do Senhor. A prova do nosso amor a Deus é a nossa obediência a Ele, a sua palavra. Amém, minha querida? Vemos a sujeição dessa mulher ao seu esposo, a sua submissão. E no seu original da palavra, sujeição e submissão é obedecer, é colocar-se sobre a liderança de alguém. Foi Deus que instituiu o homem como liderança funcional da família. Isso não quer dizer superioridade ou inferioridade, não é isso, não é hierárquico. É funcional, ele é líder e nós somos auxiliadores, isso é funcional. Foi Deus que fez assim para que a nossa casa funcione, para que todo o sistema estrutural familiar funcione, seja colocado em ordem, porque a palavra submissão lá no seu original também tem, indica colocar em ordem as coisas. Então, para que tudo haja ordem, decência, posição e função, o Senhor estabeleceu assim. Então, nós vemos essa mulher que ela foi sujeita, ela foi submissa, ela foi apoiadora, ela foi ajudadora do seu esposo. Efésios 5, 22 diz isso: vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Ela sujeitou, ela obedeceu, ela apoiou, ela foi sábia, ela trabalhou junto com o esposo na obra do Senhor, no meio de uma geração corrompida e perversa. Hoje nós também vivemos numa geração corrompida, perversa, e nós precisamos dessa consciência da nossa função, daquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas, e isso não é posição de inferioridade, é uma posição de honra, você apoiar, você auxiliar. Jesus foi submisso ao Pai. O Espírito Santo é chamado auxiliador. Minha querida, Deus que nos elevou à posição de honra, dando-nos uma posição, uma função tão maravilhosa, que pode fazer uma diferença tão grande nas famílias hoje na terra. Considere-se honrada por ser uma auxiliadora, uma ajudadora, uma mulher sábia. Amém? Outra coisa que nós vimos é a influência dela, né? Uma influência correta para os filhos. E os próximos vídeos eu vou falar sobre mães. Alguns vídeos sobre mães notáveis na palavra que nos ensina hoje a sermos mães benditas nessa geração, que influenciam seus filhos para o bem, que criam seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. Amém, minha querida? Então ela foi essa influência na vida desta família, dessas noras. Olha que maravilha! Né? A partir ali de Gênesis 8, a partir do verso 13, nós vemos concluída
essa nova oportunidade belíssima que Deus deu a esta família. E no verso 16 do capítulo 8 diz assim: sai da arca. O Senhor dá uma nova ordem para Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Eles obedeceram, eles suportaram a provação daqueles dias dentro daquela arca para obedecer ao Senhor, para fazerem uma vida nova, para terem uma vida nova e criarem uma vida nova, novas oportunidades para muitas gerações. Olha, meus queridos, como que as escolhas influenciam gerações. Aqui uma nova oportunidade foi dada e eles foram abençoados pelo Senhor. Em Gênesis 9:1 diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, né? E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O Senhor deu novamente uma função a essa família. Agora eles cumpriram essa função da maneira correta, em obediência ao Senhor, porque essa primeira ordem, essa primeira palavra também foi liberada na vida de Adão e Eva. E por conta do pecado, né, muitas coisas ruins vieram acontecer a ponto de Deus ter que destruir aquela geração para fazer uma nova geração. Amém? Aqui nós vimos uma mulher que escolheu certo e que foi abençoada e que cooperou com o Senhor e que foi influência na vida dos teus filhos e influência na vida das suas noras, e uma mulher que nós podemos olhar hoje e também nos espelharmos em suas decisões, ser confiante em Deus, ser obediente à palavra de Deus, obediente à missão que Deus dá ao nosso marido, sermos submissas, sujeitas, sermos mulheres auxiliadoras, apoiadoras, influenciadoras no meio de uma geração corrupta, incrédula, a ponto de uma nova destruição. Fique aí esses exemplos para mim e para você, minha querida. E que Deus possa te abençoar, e que Deus possa te ajudar, e que você possa orar como o salmista orou e como eu tenho orado. Senhor, cria em mim um coração novo. Olha lá em Salmo 51:10. Cria em mim um novo coração, um coração reto, um coração pronto para te obedecer, voluntário para obedecer os teus mandamentos. Amém, minha querida? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.